A ensilagem é uma forma de conservação de forragens de espécies variadas. Trata-se de uma técnica por meio da qual propiciamos condições para que ocorra um processo de fermentação controlada dos açúcares que estão presentes na forragem. Ao final do processo, o ambiente se acidifica e se torna anaeróbio, de tal maneira que a massa vegetal fica protegida da degradação, conservando as suas características nutricionais por muito tempo. São muitos os relatos de silos abertos depois de 50 anos, em que a forragem mantinha ótima qualidade, comprovando a eficiência do processo. O primeiro passo para que o processo de ensilagem ocorra é a compactação da massa de forragem no recipiente onde será conservada, no caso, o silo. Aqui vemos isso sendo feito com um trator. As camadas da forragem vão sendo adicionadas, enquanto o peso do trator propicia a compactação. À medida que a forragem é compactada, vai sendo expulsa a maior parte do ar presente entre os pedaços da planta ensilada. Depois da compactação, quando estiver cheio, o silo será fechado, coberto com uma lona impermeável, de tal forma que o ambiente interno fique isolado do externo e o ar exterior não entre mais na massa de forragem. A partir daí, uma série de eventos biológicos e químicos ocorre no interior do silo. No interior do silo, mesmo depois da compactação, ainda sobra um pouco de ar entre os pedaços da planta, que vai sendo utilizado na respiração dos tecidos vegetais, ocorrendo a remoção do oxigênio presente. Em um ambiente sem oxigênio, tem início a fase anaeróbia do processo, mais especificamente a fermentação anaeróbia. Nela, as bactérias láticas, que estão presentes de forma natural nas plantas, transformam os açúcares disponíveis em dois tipos principais de ácidos, o ácido lático e o ácido propiônico. Estes ácidos orgânicos têm como principal característica atuarem como conservantes, evitando que a forragem apodreça. Caso o silo não fosse fechado, a presença de ar na massa de forragem aceleraria a respiração dos tecidos vegetais e o desenvolvimento de um grande número de bactérias e fungos, micro-organismos que causariam a degradação da massa vegetal. A entrada de umidade também vai contribuir para que o material apodreça. Depois de aproximadamente 30 dias, a fermentação anaeróbia se encerra e o material fica praticamente inerte. Enquanto o silo permanecer selado, sem a entrada de ar, a silagem será conservada, mantendo a sua qualidade como alimento. Após a abertura do silo, a silagem exposta tem de ser consumida rapidamente, já que o processo de degradação aeróbica será retomado e a silagem passará a perder qualidade nutricional de forma crescente, até sua total degradação. O termo ensilar vem da palavra silo, significando literalmente colocar no silo. Porém, como vimos, não basta apenas colocar a massa de forragem no silo para que ela se conserve. O processo de ensilagem vai muito além da colocação da forragem no silo, dependendo de compactação do material e da manutenção do ambiente anaeróbio no interior do silo. São estas condições e a proteção contra a umidade que propiciarão um ambiente adequado para que a fermentação láctica ocorra de forma correta, garantindo a produção de silagem de boa qualidade. Aqui vemos a silagem sendo preparada para ser fornecida a um rebanho de vacas leiteiras confinadas. O alimento é usado em grande quantidade e a ele são misturados diversos tipos de alimentos concentrados, seguindo diferentes formulações de dietas balanceadas, conforme a categoria animal a ser atendida. A grande quantidade de silagem presente nesta mistura de alimentos indica a sua principal característica em nutrição animal, a de se tratar de um alimento volumoso. Isso quer dizer que será a fonte de fibra indispensável aos bovinos. Porém, a silagem tem custo de produção maior que o da forragem produzida em pastagem e colhida pelo próprio animal em pastejo. Por isso, é um alimento usado em situações muito particulares na pecuária, como principal alimento volumoso de animais confinados ou como suplemento volumoso de animais criados em pasto, em época de escassez de pastagem ou situações especiais,
nas quais as pastagens são insuficientes para o rebanho. O teor de matéria seca vai variar conforme a espécie forrageira ensilada, mas o desejável é que seja entre 30% e 35%. A energia disponibilizada é boa, variando também de acordo com a forrageira, entre 60% e 70% de NDT, nutrientes digestíveis totais. Já a proteína bruta, PB, vai variar de 7% a 9%. As silagens também fornecem minerais e vitaminas em teores variados. Estes valores nutricionais vão variar dependendo de vários fatores, como as técnicas de cultivo, de colheita e de ensilagem. Da mesma maneira, a forma como o produto é retirado do silo, o material restante é conservado e ainda a estratégia de fornecimento aos animais também terão reflexos sobre a nutrição dos animais. Uma silagem de boa qualidade nutricional representa economia em alimentos concentrados, que são muito mais caros que os volumosos. Assim, em uma dieta balanceada, se a silagem apresenta maior teor de energia e de proteína, menor será a necessidade de suplementação com esses nutrientes. Para a pecuária bovina leiteira, o uso de silagem na nutrição de todas as categorias animais, particularmente as vacas em produção, tem importância estratégica. Este tipo de volumoso conservado é o mais adotado pelos produtores de leite por apresentar alta qualidade nutricional, quando comparado a outras alternativas de alimentos. Além disso, a tecnologia de produção e de utilização é bem conhecida, havendo oferta de equipamentos e outros insumos necessários. Bom, para o sistema de produção a pasto, principalmente para gado leiteiro, a gente sabe que na primavera-verão existe uma oferta muito grande de forragem, né, em função da chuva, mas quando chega no outono e inverno, de abril até outubro, início de novembro, falta pasto e aí eu tenho que colocar as vacas num sistema de confinamento. Então, graças à silagem, né, a conservação da forragem que foi produzida na primavera-verão, a gente consegue alimentar essas vacas no sistema de confinamento na seca, para depois nas águas voltá-las para o pasto. Então, o sistema de produção de leite, isso é muito comum. Durante as águas eu vou explorar o pasto, às vezes adubado, e durante a seca eu fecho essas vacas num sistema de confinamento e vou tratar com silagem. Na produção de leite em pasto, a estratégia de alimentação mais adotada, utilizando silagem, prevê a adoção de altas lotações nas áreas de pastagens durante os meses de primavera e verão. Neste período, a boa precipitação permite às pastagens alta produção por área, garantindo forragem para o rebanho. No período de outono e inverno, quando a estação seca ou as baixas temperaturas promovem significativa redução de produção de forragem nas pastagens, os animais, especialmente as vacas em produção, passam a ser alimentados com silagem, fornecida em coxos no curral, por meio de dietas balanceadas. Em geral, o período de suplementação com silagem vai variar de 4 a 6 meses, dependendo da região. Em algumas propriedades onde deliberadamente há mais animais em produção que a capacidade de suporte das pastagens, ou em que houve redução inesperada da produção dos pastos, a silagem também pode ser usada para suprir o déficit de forragem. Nesse caso, a todo tempo, parte dos animais pode ser mantida nas pastagens e parte alimentada no coxo, ou todos os animais podem passar parte do dia na pastagem e receber a suplementação no curral, em horários determinados, geralmente próximos à ordenha. O uso mais intensivo de silagem na alimentação de vacas leiteiras ocorre nos sistemas de produção em confinamento, onde este volumoso é fornecido durante todo o ano. Embora normalmente as vacas em produção, principalmente no primeiro e segundo terço da lactação, tenham prioridade para receber o volumoso de melhor qualidade, a silagem também é fornecida às bezerras no setor de cria, em uma dieta de adaptação. Também, normalmente, as novilhas e as vacas secas são alimentadas com silagem, em dieta balanceada, embora em alguns sistemas de produção as novilhas possam ser recriadas em pastagens irrigadas de alta qualidade. Tanto em sistemas de produção de leite em pasto como em confinamento, o cultivo da forrageira,
Sua colheita e a ensilagem devem ser encarados como atividades estratégicas na propriedade. Como o alimento volumoso não pode faltar em nenhum momento, planejar bem a produção, a utilização, contar com boa infraestrutura e com tecnologias adequadas será fundamental. Na pecuária de corte, a silagem é utilizada apenas nas propriedades que fazem engorda e terminação de bovinos em sistema de confinamento. Nos confinamentos, a silagem será o principal alimento volumoso, atendendo às necessidades de fibra na dieta, da mesma maneira como atende às vacas em lactação, nos sistemas de produção de leite em confinamento. Já no sistema de gado de corte é um pouco diferente, porque as fazendas de pecuária de corte trabalham com baixa lotação e aí consegue trabalhar com pasto o ano todo. Então, a silagem para gado de corte ela é mais utilizada no sistema de confinamento em si, na fase de terminação do animal, independente se é nas águas ou na seca. Então eu faço a cria no sistema de pasto, eu faço a recria também no sistema de pasto, ambos com baixa lotação, e às vezes a engorda ela é feita no sistema de confinamento, onde o volumoso é silagem. Apesar que para confinamento de gado de corte, existe hoje a possibilidade de estar trabalhando com dieta de alto grão e nesse modelo de sistema de produção não teria necessidade do uso de volumoso, do uso de silagem em si. O funcionamento de um confinamento de gado de corte depende da garantia de oferta de volumosos conservados, como é o caso da silagem. Embora eventualmente seja um serviço terceirizado, a silagem, na maioria das vezes, é cultivada, processada e armazenada na propriedade. Isso vai determinar a necessidade de se planejar e executar o plantio e demais etapas da produção com antecedência, seguindo o calendário de cultivo da região e garantindo a produção da quantidade adequada para atender à demanda total do rebanho. Em geral, os animais ficam confinados para a engorda e terminação por aproximadamente 100 dias, período em que serão alimentados com grandes quantidades de alimentos volumosos e concentrados, visando o máximo ganho de peso diário, geralmente acima de 1,5 kg. Por isso, silagens feitas com forragens, contendo alto percentual de grãos, são as mais indicadas. Vale destacar ainda que as dietas deverão ter mais energia nas últimas semanas, com o aumento do nível de concentrados energéticos, para favorecer a terminação da carcaça com maior acúmulo de gordura. O planejamento para a produção da silagem a ser usado no confinamento deve levar em conta 2 fatores: quantidade e qualidade. A quantidade será calculada em função do número de animais a serem confinados, da estimativa de quantidade consumida por animal e do número de dias em que eles terão de ser alimentados. A qualidade, por sua vez, será determinada pelo uso de técnicas adequadas de produção. Da mesma maneira que nos confinamentos para a produção de leite, os confinamentos da pecuária de corte utilizam como volumoso majoritariamente as silagens, principalmente as de milho, ficando em segundo lugar a silagem de sorgo, embora a silagem de cana esteja cada vez mais presente. O girassol, por sua vez, normalmente é usado para a produção de silagem em regiões de clima mais seco. A viabilidade econômica do uso da silagem em alimentação animal está muito vinculada à situação em que é utilizada. O custo de produção da silagem é alto em relação às forragens produzidas nas pastagens. Porém, em determinadas situações, este alimento acaba sendo indispensável ao processo de produção e seu custo é incorporado ao custo total da atividade e dos produtos nela gerados. Ou seja, sua adoção depende do contexto do sistema de produção. Bom, a viabilidade do uso da silagem ela é discutível porque a gente tem que entender que o pasto, sem dúvida nenhuma, é o alimento mais barato que a gente tem, tanto para gado de corte quanto para gado de leite. E mesmo um pasto adubado e irrigado, o custo da tonelada da matéria seca produzida é muito mais barato do que de uma silagem, seja de cana, de milho, de sorgo. Então, eu tenho que oferecer silagem primeiro ao animal que vai responder. Então, é muito comum a utilização de vaca leiteira de médio a alto potencial genético. E para gado de corte seria, como já foi dito, na fase de terminação, no sistema de confinamento,
onde eu estou almejando ganhos de 1,6 kg, 1,8 kg, para poder viabilizar essa suplementação. Então, com relação a custo, é importante entender que eu tenho, assim, em nível de valor, o feno, que seria a forma de conservação de forragem mais cara que tem, por tonelada ou por quilo de matéria seca produzida. Depois vem as silagens de milho, de sorgo, de cana, enfim,